Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, o Jerimote, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas, se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade das minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: À custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag,
passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes, para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas.
a arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz aliança com Hirão. Então, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles.
E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Na próxima gravação estarei lendo o capítulo 15. Espero você para nos ouvir, se assim você desejar. Deus te abençoe abundantemente. Amém.